As peças que compõem o motor necessitam de lubrificação. Para quê? Vamos ver. O veículo funcionar facilmente de manhã. Então, quer dizer que as peças que compõem o motor precisam de lubrificação, tem que ter lá o óleo lubrificante, para que o motor possa funcionar facilmente de manhã. Bom, certamente a gente quer que o motor funcione facilmente, claro, né? Mas não é esse o objetivo aqui da lubrificação das peças do motor, não, tá? A letra A está fora. Para engatar melhor as marchas, olha, eu acho que se fosse lubrificação da caixa de câmbio, talvez, né, tivesse uma relação pelo menos indireta. Mas nesse caso aqui não tem relação nem indireta. Então, letra B também está fora. Para aumentar a potência do motor, quer dizer que lubrificando o motor aumenta a potência dele? Quem dera, né? Não é bem assim, não. Letra C está fora. Para reduzir o desgaste e o aquecimento. Olha, claro que esfregando de uma peça na outra, peças de aço ali, o desgaste vai acontecer. A lubrificação ali, né, entre essas peças vai reduzir o desgaste, reduzir muito, mas muito mesmo, consideravelmente. Tanto que um motor sem lubrificação ele nem funciona. Você pode ligar ele ali, talvez ele funcione alguns segundos e pronto, trava todo, não tem como ele funcionar sem ter a lubrificação ali entre as peças. Mas e o aquecimento? A lubrificação também controla o aquecimento do motor? Sim, num plano secundário, sim. Primário é o desgaste mesmo. A principal função do sistema de lubrificação é reduzir ali o desgaste entre as peças. Mas um plano secundário é reduzir também o aquecimento. Imagine você esfregando as mãos aqui, ó, você tem um certo calor que é gerado. Se tiver um óleo lubrificante, um hidratante, alguma coisa aqui no meio, você vai esfregar e já não vai aquecer tanto. Então o lubrificante tem também essa função de controlar aí, ou evitar que o motor aqueça tanto, tá? Então primário é o desgaste, secundário é o aquecimento. Essa é a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. É conduta inadequada do condutor. Então vamos prestar bastante atenção que o examinador quer saber qual que é a inadequada, ou seja, aquela conduta que o condutor não deve fazer. Atirar do veículo ou abandonar objetos ou substâncias na via. Olha, o condutor, assim como os passageiros, não devem atirar do veículo, então abandonar objetos ou substâncias na via. Como o examinador está pedindo aquela que é inadequada, aquela que não deve, essa aqui serve como resposta. Vamos ver a B. Dirigir com atenção difusa. O que é atenção difusa? É atenção voltada para o ato de dirigir e não só olhando ali para o painel ou só para frente, olhando em todas as direções e todos os pontos necessários a dirigir com segurança. Então veja, nós temos aí dentro da direção defensiva a atenção fixa, que é aquela onde o condutor olha apenas numa direção, não, isso não é bom. Nós temos a atenção dispersiva, que é aquele distraído, ele olha para todo lado, mas não presta atenção em nada. E temos a atenção difusa, que é a correta. Então isso aqui é correto, a atenção difusa é correto. Como o examinador que pediu a inadequada, aquela incorreta, que não deve fazer, então não é essa que a gente está procurando, não. Prestar socorro à vítima de acidente de trânsito. Vocês acham que o condutor deve ou não fazer isso? Ele deve fazer isso. Como o examinador está pedindo a inadequada, então não é essa. E respeitar o pedestre. Bom, respeitar o pedestre também o condutor deve fazer. O examinador está querendo aquela que não deve. Então, letra D está fora. Ficamos mesmo com a letra A. O condutor, assim como os passageiros, não devem atirar ou abandonar objetos ou substâncias na via. Dirigir com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias é infração. Aqui tem que querer saber qual, se é infração gravíssima, se é grave, se é média, se é leve. Olha, primeira coisa, dirigir com habilitação vencida em até 30 dias não é infração, só é infração a partir do 31º dia. E cuidado para não confundir isso com mês, tá? Tem mês que tem 31 dias e no 31º dia já dá multa. E outra coisa, outra informação útil aqui, dirigir com a validade da CNH. CNH é a carteira definitiva. Aí muitos me perguntam, essa regra vale também para a PPD, que é a carteira provisória? Vale sim. Tanto a CNH quanto a PPD venceu no 1º, 2º, 3º, até o 30º dia não é infração.
Acontece às vezes do agente fiscalizador te abordar e falar assim, ó, sua habilitação está vencida, tá? Providencia a renovação dela e pode seguir viagem tranquilo aí. Aí o condutor pensa assim, poxa, o cara foi bacana, não quis me multar, né? Não é que ele foi bacana, não. É porque não estando vencido há mais de 30 dias, não cabe autuação, não cabe multa, não é infração de trânsito, tá? E no caso de estar vencido há mais de 30 dias, a infração aqui é gravíssima, letra A, e dá retenção do veículo até você arranjar alguém habilitado, com habilitação em dia, para poder retirar o veículo. No caso de transferência de propriedade, o CRV deverá ser apresentado ao Detran no prazo de... Olha, transferência de propriedade aqui, certamente o examinador está se referindo à transferência de propriedade de um veículo, seja uma motocicleta, um automóvel, um caminhão, qualquer veículo. Transferiu a propriedade, quer dizer, vendeu para alguém ou comprou, o CRV deve ser apresentado ao Detran no prazo de... Aí a pessoa tem que saber o que é CRV, né? CRV é o certificado de registro do veículo. Esse documento, no verso dele, tem como você preencher ali, colocando o valor que você comprou ou vendeu o veículo, os dados de quem está comprando, né? Nome, CPF, endereço, data em que foi feita essa transação de compra e venda, e a contar daquela data ali, o comprador tem 30 dias para apresentar, para fazer a transferência, né? Apresentar esse documento no Detran e fazer a transferência da propriedade desse veículo para o nome dele. Então a resposta está aqui, ó, letra D, 30 dias. Agora uma dica para você, hein? Quem está vendendo também tem um compromisso aqui. Ele tem que apresentar ao Detran, ou órgão de trânsito ali, o comprovante de que ele vendeu esse veículo. Isso para quê? Para evitar que ele possa ser corresponsabilizado com qualquer coisa que venha acontecer com esse veículo nesse período de 30 dias. Porque ele assinou ali o recibo, foi lá no cartório, reconheceu firma e tudo, e entregou o recibo para o comprador. O Detran não sabe que esse veículo foi vendido ainda. Só quando esse comprador apresentar esse documento lá no Detran é que ele vai saber. E a partir daí você vai ficar livre de qualquer responsabilidade. Mas enquanto isso, né, então você deve tirar cópia, autenticar e apresentar isso lá no Detran. Só que eu vendi, tá? Que a partir daquele momento que você apresentou ali, você já está livre de qualquer corresponsabilidade. Sobre preferência, é falso afirmar. Vejam bem, a gente tem que estar muito atento para não confundir preferência com prioridade. Prioridade são os veículos em situação de urgência, emergência, ambulância, polícia, fiscalização e tal. Então aqui é preferência, não é prioridade, tá? É muito importante estar atento a isso. E quando a gente fala de preferência, as regrinhas são 3. Rodovia, rotatória e direita. Nessa ordem, tá? Não tem sinalização? Quem tem a preferência? Primeiro, a rodovia. Segundo, quem estiver na rotatória. Terceiro, quem estiver pela direita do outro condutor. Não é nem do cruzamento, não. Só que aqui o examinador está querendo a falso, ó. É falso afirmar. Tem que prestar muita atenção nisso para não confundir, tá? Então vamos lá. No caso de rotatória, o que estiver circulando por ela tem preferência. Existe preferência para quem está na rotatória, gente? Existe, está aqui, ó, em segundo lugar aqui, ó. Então isso aqui é verdadeira. O examinador está querendo a falsa. Eu já posso eliminar essa. Os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência sobre os demais. Curiosamente, nas regrinhas aqui do artigo 29 do Código de Trânsito, não consta aqui o veículo que se desloca sobre trilhos. Mais adiante você vai encontrar. Se você for ler lá no Código de Trânsito direto, você vai encontrar que sim, os veículos que se deslocam sobre trilho têm preferência sobre os demais. É uma exceção a essas regras aqui. Então isso é verdadeiro. Como o examinador está querendo a falsa, a gente já pode eliminar a B também. Em um cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem está na rodovia. Sim, é verdade, está aqui em primeiro lugar, aqui, ó, rodovia. Verdade, como o examinador quer a falsa, eu já elimino ela também. Só pode ser a D, a falsa, né? Veículos que transitam à esquerda da via e que forem virar à direita, têm preferência. Aqui a gente falou de direita, não falou? Mas não é virar à direita, não. É quem está à direita. Então, aqui, ó, esse veículo está à esquerda. O veículo transita pela esquerda. Quem está à esquerda não tem preferência. Então, isso aqui é falso. O examinador quer a falsa, achei. Letra D é a resposta. A transposição de faixas pode ser realizada pela faixa, adoro essas redundâncias assim, né? Dá para ver que o grau de escolaridade, quem elaborou a questão é
Mas a transposição de faixas pode ser realizada como, ou de que forma, de que maneira, de que lado, né? Ficaria melhor. Mas vamos lá, vamos desenhar aqui uma pista para ficar mais fácil a gente entender. Imagine que isso aqui é um canteiro central. Eu ainda vou ficar bom no desenho, tá? Quem acompanha o Ronaldão aí nas correções de questões sabe que uma habilidade que eu não tenho é de desenhar, né? Beleza. E aqui é o bordo, a linha marginal da pista, a linha lateral, beleza. Então nós temos aqui várias faixas, todas no mesmo sentido. Tem um veículo aqui, ó. Esse veículo é o veículo 1, tá bom? Esse veículo, se ele fizer esse movimento aqui, ó, ele fez uma transposição de faixas? Fez. Nesse caso aqui, ele fez uma transposição de faixas para a direita, para a faixa que estava mais à direita dele. Ele pode também fazer esse movimento aqui? Pode. Nesse caso, ele fez uma transposição de faixas? Fez. E aqui pela esquerda. Então, observem que a transposição de faixa é um movimento lateral que pode acontecer tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, a resposta está aqui, ó, direita ou esquerda. Letra B de bola. Os elementos da sinalização horizontal que estão escritos ou desenhados na via, indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente, chamam-se... Bom, aqui carece de um pouquinho de entendimento sobre o assunto, né? Elemento de sinalização horizontal. E aqui embaixo fala que vai estar indicando ou complementando uma sinalização vertical. Então vamos lá. Sinalização vertical é o que está nas placas. Beleza? Então aqui, ó, estacionamento regulamentado. Aí pensa, sinalização horizontal que está no pavimento. Imagine que aqui, ó, no pavimento, o órgão de trânsito pintou aqui, ó, uma linha branca nesse formato. Aqui está o meio-fio, né? Está o meio-fio, aqui está o meio da rua. Nesse formato, o que a pessoa entende aqui? Essa sinalização horizontal aqui está complementando a sinalização vertical, mostrando que essa área de estacionamento ela acontece aqui, ó, beleza? Dentro desse espaço aqui. Então, ótimo. Os elementos de sinalização horizontal que estão escritos nesse caso aqui não está escrito, né? Escritos ou desenhados, então pode ser uma coisa ou outra, na via, indicando ou complementando a sinalização vertical existente, chama-se... Então vamos lá, canalizações. Marcas de canalização é um tipo de sinalização horizontal, mas não é escrita, né? Escrita não. Ela é desenhada, igual aqui, né? Uma pintura. Então não cabe para os dois casos, aqui escrito ou desenhado. Símbolos e legendas. Ah, tudo bem, símbolos. Aqui poderia ter pintado no chão ônibus, escrito, né? Ônibus. E no lugar aqui, em vez de ter a placa de estacionamento regulamentado, tem a placa de ponto de parada, que é para ônibus. Então nem seria o caso aqui. Então, símbolos, beleza. Legendas, poderia ter o ônibus desenhadinho aqui, legendas, está escrito. Cabe, nesse caso aqui cabe, tanto uma quanto a outra, escrita ou desenhada. Setas direcionais também podem estar no chão, mas não são escritas, só desenhadas. Então, exclui o escrita, né? Faixas também só desenhadas, não escritas não. Então, aqui alcança aqui os dois, que é o escrito ou desenhado, é os símbolos e legendas. Letra B aí para vocês. Lembrando que todas aqui são sinalização horizontal. Sinalizações horizontais são pintadas no pavimento, sim. Para indicar parada obrigatória, o agente deverá usar... Bom, agente está fiscalizando o trânsito, controlando o trânsito. Aqui não é nem fiscalização, é controle. Ele vai usar um silvo longo. Quando fala silvo aqui, são os apitos, né? Aquele apito que o guarda dá ali. Bom, se você ainda tem dúvida, eu vou te ensinar um macete aqui, ó. Já brincou de jogo da velha, não já? Faz o jogo da velha. Faz assim, ó. 1, 2, 3. Não. 1, 2. Aí quando você for colocar o 3, você coloca 1 de novo, tá bom? 1, 2, 1. Beleza. Como é que chama aquele programa que passa todo o princípio de ano? Programa horroroso, passa na Globo lá, é o Big Brother Brasil? Não, que Big Brother Brasil? Pra gente aqui é Big Brother Londres, tá bom? Big Brother Londres. BBL. E aqui é o seguinte, isso aqui é um macetinho que você aprendendo, você vai acertar a questão na prova e vai passar. Mas se você não guardar o macetinho e não passar, é só pagar de novo. SPD, só pagar de novo e fazer a prova. Beleza? Então tá montado aqui o nosso esqueminha e você vai fazer o seguinte agora, ó. Um silvo breve, S de siga.
2 silvos breves, P de pare. 1 silvo longo, D de diminua a marcha. Esse diminuir a marcha é diminuir a velocidade, tá bom? Então, se o agente quer que você pare, ó, parada, ele vai usar o 2 silvos breves. Cadê? 2 silvos breves. Está aqui na letra C. Macetaço aí para você, tá? Informa sobre obrigações ou restrições no uso das vias, cujo desrespeito constitui infração. Placas de sinalização horizontal, não existe placa dentro da sinalização horizontal, não. Placa é sinalização vertical, tá bom? Então, quando colocou placa horizontal, tá errado. Horizontal é o que está no pavimento, aquelas pinturas, faixas, legendas, símbolos. Então, aqui está fora. Placas de sinalização de advertência, beleza. Placas de advertência. As placas de advertência são igual esse modelo aqui, né? Aqui a AutoClick, nossa editora parceira, usou uma placa de advertência para fazer a logomarca deles, beleza. Claro que não existe a placa de advertência com esses dizeres aqui dentro, que são os dizeres da editora AutoClick. Aqui você vai encontrar um saliência lombada, pista irregular, curva acentuada e várias outras simbologias que podem acontecer aqui dentro para te alertar, advertir sobre riscos e circunstâncias na via. Mas obrigações e restrições não é função de placa de advertência. Então tá fora, porque não é função de placa de advertência obrigar ou restringir. Seriam então placas de sinalização de indicação? As de indicação são aquelas que vão indicar locais, sentidos, distância. Belo Horizonte está para lá a tantos quilômetros. Isso coloca ali para você obrigações e restrições? Não, também não. Seriam então as placas de regulamentação? Exatamente, são aquelas que têm um formato circular e ele tem, ó, estacionamento regulamentado. Beleza, está restringindo ali uma área para estacionamento. Ou poderia ser, então, o proibido estacionar. Aí, no caso, não é nem obrigação nem restrição, né? É uma restrição, não pode estacionar. Então, o sentido das placas de regulamentação vai ser sempre esse. Elas são placas imperativas, impositivas. Elas obrigam, ou proíbem, ou regulamentam, ou restringem, certo? Está aqui, ó. Obrigar, restringir, proibir, é placa de regulamentação que faz. E uma dica, somente o desrespeito às placas de regulamentação é que caracteriza infração, tá? Então você pode ligar direto aqui, ó, infração só quando você desrespeita placas de regulamentação. Ô, Arnaldo, então quer dizer que eu desrespeitar uma placa de advertência não é infração de trânsito, não? Não tem como desrespeitar, porque ela não te obriga a nada, não te proíbe de nada. Da mesma forma, em relação às placas de indicação, elas não te proíbem a nada, não te obrigam a nada. Então, letra D aqui é a resposta. É verdadeiro afirmar que a sinalização de trânsito orienta condutores e pedestres. Verdadeiro. A sinalização orienta condutores? Nós sabemos que sim. Pedestres também? Também. É pela sinalização horizontal que o pedestre sabe onde é que está a faixa de travessia para ele. É pela sinalização semafórica que o pedestre sabe a hora que os carros precisam parar e ele pode passar. Então, sim, isso é verdadeiro. A questão está querendo a verdadeira, a letra A serve como resposta. É verdadeiro que a sinalização de trânsito regulamenta? Sim, inclusive tem as placas de regulamentação. Verdadeira também. A sinalização adverte e indica? Sim, nós temos inclusive esses 3 grupos de sinalização vertical, né? Regulamentação, que é o que está na letra B, advertência e indicação, que é o que está na letra C. Então, a resposta aqui é D, de dado, né? E uma dica para vocês, 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta será essa.